Boa tarde, Bahia. É sempre uma satisfação ter a sua audiência aqui na tela da Band, também da rádio Band News FM 99.1 e no nosso canal do YouTube, Band News FM Salvador. Você já sabe, pode se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro sempre que o nosso Boa Tarde Bahia entrar ao ar. Também temos o nosso canal direto com o telespectador, com o ouvinte, o nosso WhatsApp 987295248, 987295248. Nessa sexta-feira, feriadão, pelo menos para algumas cidades da Bahia, a exemplo de Salvador, também minha querida Conceição do Coité, mandar um abraço para todos, diante do feriado da padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição. Hoje é 8 de dezembro do ano de 2023. E a gente sabe, você que acompanha o Boa Tarde Bahia, acompanha o nosso programa no rádio, na TV, sabe que a política é o que domina o nosso tabuleiro aqui na nossa bancada. E eu tenho a satisfação de receber o vereador do Patriota, vem mais uma vez aqui ao nosso programa, Átila do Congo. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, telespectadores e internautas, né? Quem está acompanhando a gente na internet, no YouTube. Então, a satisfação estar aqui no programa que já é sucesso, é um programa que dá oportunidade a gente, que é da política, falar diretamente com o nosso povo, para que as pessoas entendam e saibam do que está acontecendo no cenário da política, porque, afinal de contas, quem não gosta de política é governado por quem gosta, né? É a política que movimenta e que gira tudo. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade neste dia tão importante, né? Chegando, então, é um prazer estar com você aqui. O vereador Átila do Congo, também conhecido como o vereador que representa os motoristas por aplicativo. Como é que está a relação sua hoje com sua base, com a base que você se catapultou na política? Ainda se mantém nessa titulação de representantes dessa categoria, vereador? Com certeza, Vitor. Sou o legítimo representante, presidente do sindicato, luto e milito, e vocês aqui da imprensa são testemunha disso. Há 7 anos, quando motorista por aplicativo era espancado por taxista, era linchado praticamente nos aeroportos, nas filas aí, em grandes centros. Infelizmente, não generalizando, mas a gente sabe que aconteceu muito isso. Quando a categoria era perseguida nas ruas, apanhava nas ruas, e era perseguida também por grupos políticos, né, por governos, por governantes. E, graças a Deus, tive orgulho de encabeçar essa luta, dentre outras lutas, como segurança, como quem não lembra, né, do fatídico caso da chacina, onde a gente lutou bravamente, e diversas outras lutas e movimentações. E eu tenho orgulho de dizer, e essa luta é uma luta que eu levo pro resto da minha vida. Sou o presidente do sindicato da categoria, tenho orgulho disso, tenho uma confiança de parte dos motoristas, venho trabalhando. A gente sabe que a oposição está aí, tem em todo lugar, as pessoas querem a mesma coisa que a gente quer, só que de forma diferente, cada um tem uma forma de pensar, a gente respeita isso, mas a gente segue trabalhando firme e na luta em defesa do motorista por aplicativo, sempre. Agora, vereador, em termos práticos, nesse seu trabalho legislativo, o que já foi apresentado na Câmara para tentar beneficiar a categoria, principalmente do transporte por aplicativo? Olha, Vitor, a gente já tem mais de 15 projetos apresentados na Câmara nesses 3 anos de mandato em prol da categoria. A gente tem projeto de lei que proíbe a Uber, por exemplo, a bloquear o motorista sem explicar, sem um motivo. Projeto esse, inclusive, que dá hoje a oportunidade do motorista regressar à plataforma via judicialmente, porque é uma lei, e lei descumprida, lei não pode ser descumprida, juiz não descumpre lei. A gente tem projeto de lei, por exemplo, que obriga as empresas a mostrar o destino exato das corridas, que as plataformas não fazem isso. A gente tem projeto de lei, por exemplo, motorista por aplicativo, que a gente pede paridade de cadastro, que a gente obriga as empresas a dar a mesma paridade, cobrar o mesmo do usuário que ela cobra do motorista. Ou seja, documento, foto. Então, tudo isso está apresentado à Câmara Municipal. Claro que eu sou vereador, eu não aprovo sozinho. Infelizmente, eu não depende só de mim. Embora eu tenha uma posição importante na Câmara, sou vereador da Comissão de Orçamento,
Fui vereador também na comissão, fui membro da Comissão de Constituição e Justiça, que são comissões importantíssimas da casa. A cidade precisa dessas comissões, além de todo o colegiado, mas as comissões são importantíssimas, mas eu não voto sozinho. Além da Câmara, nós temos ainda o Poder Executivo. Então a gente cobra do prefeito, a gente também cobra a tramitação na casa, mas a gente não depende só da gente. Além disso, tenho orgulho de dizer que sou parlamentar que mais projetos de lei tenho apresentado na casa em 2023. Ou seja, o nosso gabinete trabalhou e vem trabalhando. Além, claro, de todos os atendimentos, Vitor, que a gente faz a motoristas por aplicativos, como desbloqueio, como defesa de multa. A gente já atendeu desde 2021 para cá, quando a gente assumiu o mandato, só pelo mandato sem contar antes, mais de 2.000 motoristas por aplicativos no nosso gabinete, sem cobrar nada a ninguém. Certo, a gente está conversando aqui no nosso Boa Tarde Bahia, na tela da Band, no som da Rádio Band News FM, com o vereador Átila do Congo, do Partido Patriotas, vereador no seu primeiro mandato aqui na Câmara. Vai tentar a reeleição, vereador? É pré-candidato à reeleição aqui na capital? Com certeza, eu acho que um mandato na Câmara é muito pouco, tá? A gente precisa de mais um mandato para a gente fazer mais para a nossa população, para o povo que a gente representa, principalmente eu, sou morador do subúrbio, sou o vereador, por exemplo, mais votado no bairro de Piripiri, no bairro de Mirante de Piripiri, e sem mandato, sem poder econômico nas mãos, eu venci todos os segmentos nas urnas no bairro de Piripiri. Eu venci figurões na política, eu venci segmentos religiosos, o povo me elegeu o vereador deles em Piripiri, em Mirante de Piripiri, em Colinas de Piripiri, no Congo, na Constituinte. Então, os motoristas de aplicativo que ajudaram também, uma parte ajudou. Então, a gente precisa fazer muito mais, a gente já fez muita coisa, a gente está na luta, não é fácil, não é de uma hora para outra. Então, eu acho que mais um mandato aqui em Salvador, acho que a gente cumpre a nossa missão, e aí a pretensão é alçar voos mais ousados aí, ou na Bahia, ou um sonho que a gente tem e a gente vai alcançar, que é a Câmara em Brasília, ser deputado federal, para que lá a gente possa também mexer e mudar as coisas também, como a gente já vem mudando aqui. Continua no Patriota ou tem uma possibilidade de mudança de sigla? Daqui em primeira mão, zero chance, zero possibilidade de eu continuar no Patriota. Já. As pessoas que estavam à frente, que era o vereador de Lauro de Freitas, Alexandre Marques, é uma pessoa que politicamente você não tem condição nenhuma de fazer política. Um beijo, ele não tem palavra, enfim, ele faz o partido servia só para os interesses dele, não cumpriu o papel do que é um partido político, né? Que é um colegiado, de ideias, de ideais, sabe? E isso não foi o Patriota aqui, que mesmo sem nenhuma ajuda da presidência estadual em Salvador, nós elegemos 3 vereadores, 4 vereadores praticamente. Então, infelizmente, a gente não pode passar por isso novamente. A gente tem até o direito de errar na vida, a gente não pode repetir o erro. E lhe digo que o Patriota foi um erro, tá? O Patriota foi um erro, mas a gente aprendeu com isso. Então, a gente está se encaminhando aí para o PMB, tá? Que ainda está com o nome, o Partido da Mulher Brasileira. A diretoria nacional do partido está mudando o nome da sigla, provavelmente vai se chamar Mais Brasil. Então, esse aí é o nosso caminho, o nosso destino certo aí, é o atual PMB, o 35. Segue na base do prefeito Bruno Reis ou a tendência é criar uma expectativa de ingresso numa base, numa relação com o vice-governador Geraldo Júnior? E aproveitando o gancho dessa pergunta, vereador Átila, como é que tem avaliado a gestão do prefeito nesses 4 anos? Olha, quase 4 anos, melhor dizendo. Olha, todos sabem da minha relação com o Geraldo Júnior, é um amigo, um irmão. Geraldo me abraçou quando eu cheguei à Câmara, mas antes de ser vereador já tinha uma excelente relação com o Geraldinho. Vou chamar assim carinhosamente Geraldinho, porque é um amigo, um irmão mesmo, que a vida pública me deu. Agora a gente sabe separar as coisas, né? Eu acho que Salvador ganha muito com a candidatura do Geraldo. Eu acho que é bom para a democracia, é bom para o processo eleitoral a gente ter opções, uma candidatura competitiva, mas eu, até então, sigo firme e forte ao lado do prefeito Bruno Reis, que vem fazendo um bom trabalho na nossa cidade. O prefeito enfrentou aí pandemia, processos muito difíceis na nossa cidade, no país, mas, contudo, eu acredito que o povo avalia bem, assim como eu avalio, porque eu acho que ele passou por essa fase bem.
Foram momentos difíceis que a nossa cidade, que o nosso povo passou, e eu vi a prefeitura, liderada por Bruno Reis, fazer ações em defesa do nosso povo, para tentar amenizar, principalmente aquele momento de dor que foi a pandemia. Eu vi a Secretaria de Pobreza trabalhando muito, eu vi a Secretaria de Saúde trabalhando muito, e eu vi o prefeito empenhado. E, posterior à pandemia, o cara não para, né? A gente está vendo ele aí subindo e descendo, fazendo obra, inaugurando isso, inaugurando aquilo. Então, dentro da medida do possível, ele está trabalhando sempre, é incansável, está nas ruas. Eu fico até incomodado em elogiar, porque eu não gosto de parecer que estou puxando o saco, até porque não é o meu perfil. Estou aqui relatando realmente o que eu acho, o que eu vejo do prefeito Bruno Reis. Agora, estou com o Bruno Reis e pretendo estar, desde quando o mesmo cumpra os acordos firmados comigo, com a minha base, com o meu povo, com as pessoas que depositaram a confiança do voto em mim e que anseiam em mim resolver os problemas. Os problemas da comunidade, os problemas da nossa categoria, os problemas da população que depositou a confiança em mim. Então, desde quando o prefeito cumpra, Vitor, os nossos acordos políticos, porque política é assim, pode ter certeza que eu vou estar com o Bruno Reis. Agora, se o mesmo não cumprir os nossos acordos, o mesmo mostrar que não tem interesse também na minha reeleição ou que eu não faça parte da base, paciência, né? Aí a gente tem que buscar realmente quem nos queira bem, igual aquela música, né? Se tu não quer, tem quem queira. Mas eu acredito que vamos seguir com o Bruno Reis firme e forte. Eu acredito na palavra do prefeito, é uma pessoa séria, um cara do bem, e a gente teve até reunião a semana passada e estamos afinados. Só que sim, um detalhe, hoje eu também não posso só pensar em mim, né? Eu estou à frente de um projeto que é o PMB, que nós temos lá nossos candidatos, nossos suplentes, que têm chance de ser vereadores, de ser vereador da cidade. Afinal de contas, o partido só vai contar comigo, vereador de mandato. Então eu posso dizer para você que está me assistindo hoje, que quer ser vereador, o único partido hoje que você tem chance, você que não tem mandato, que tem chance de ser vereador, é o PMB. Porque só conta com o vereador de mandato. A gente tem um grupo forte, um teto máximo, Vitor, de 3.000 votos, 3.500 votos. A gente só vai aceitar candidatos que teve no máximo 3.500 votos. A gente vai nivelar todo mundo ali por igual. E quem sabe fazer conta é simples. A gente atinge um número determinado de votos, 58 mil votos, 60 mil votos, tem um número para fazer 2 vereadores. Só por aí, além de, se eu estiver lá, tiver a votação, além de eu que estou eleito, a gente vai eleger uma pessoa que nunca teve mandato. Sim. Então, é uma grande oportunidade para quem nunca foi testado na urna ou para quem já foi testado e tem sonho de vereador. Eu acho que a única oportunidade hoje de você que tem um sonho de ser vereador de forma mais igual é no PMB. Você que está acompanhando a gente na tela da Band, no som da Rádio Band News FM Salvador, você está comigo, Victor Pinto, a gente está no Boa Tarde Bahia e nós todos aqui da equipe estamos conversando com o Átila do Congo, vereador da cidade de Salvador, do Patriota. Você pode mandar sua mensagem 987295248. Lembrar também do nosso site que o Band Notícias BA mudou. Agora é www.bandba.com.br. Você sempre tem esse canal de participação digital, além do nosso canal do YouTube, Band News FM Salvador. Vereador, e sobre Carlos Muniz? Como é que tem analisado a condução do presidente da Câmara desde quando ele assumiu o mandato? Ele declarou apoio também ao prefeito Bruno Reis. E caso ele se reeleja vereador, é um nome forte para continuar na mesa, coordenando a mesa diretora da Câmara de Salvador, né? Eu acho que não tem por que mudar. E Muniz já mostrou, em pouco tempo, ele não terminou ainda o seu mandato como presidente, mas já mostrou para a cidade de Salvador que nós temos uma casa independente, um presidente que é totalmente preocupado e sensível com os problemas da cidade, que não é um cachorrinho do executivo. Então é o meu jeito de falar, Vitor. Eu fico até tentando me moldar, me podar, mas eu não consigo, eu tenho que ser autêntico. Então eu acredito nessa política, sabe? Na política do diálogo, na política do acordo, na política que é bom para todos. E o vereador Carlos Muniz me representa. Ele já pode ser... Quem analisa a política, como você que conhece a política, quem está por dentro da política, sabe que é um grande parlamentar, já vai estar registrado na história como um grande presidente da casa, e tenho certeza absoluta
que marcha forte para a reeleição, porque a cidade de Salvador precisa. A Câmara de Salvador é a casa do povo. Lá que se decide, o futuro da cidade passa pela Câmara. O prefeito ele não governa só. O prefeito precisa de nós, vereadores, e precisa de um presidente. Agora, eu quero deixar a pergunta no ar, para que quem está assistindo entenda um pouco. Imagine você que está nos assistindo agora ou nos ouvindo no rádio, se você tem na Câmara um presidente que aceita tudo, por exemplo, do Poder Executivo ou do governo do Estado, um presidente que não tem uma posição firme, uma posição de analisar, de conversar, de dialogar, de buscar sempre o melhor, um presidente que aceitasse tudo do Executivo. Imagine, eu acho que a cidade ficaria abalada com isso, a cidade estaria desprotegida com isso. Acredito muito, o prefeito Bruno Reis, até então, é uma pessoa correta, um prefeito honesto, austero, mas é muito benéfico para a sociedade, para a democracia, que Salvador, que qualquer cidade do país tenha um presidente como Carlos Muniz, porque o vereador Carlos Muniz é firme, é homem daquele que é no fio do bigode, o que se for acordado se cumpre. Então, ele, com isso, essa postura de Muniz, além de ele proteger a nossa casa, ele ajuda o executivo e protege a nossa cidade. Ele hoje é o grande fiel da balança da nossa cidade, é Carlos Muniz. E acredito que, por bem da democracia, por bem da Câmara, por bem da nossa cidade, esse trabalho de Carlos Muniz tem que continuar. E quando ele não puder ser presidente, a Câmara Municipal de Salvador tem que manter essa postura. Nós, vereadores, os vereadores que chegarem, tenho fé que nossos colegas se reelejam, a maioria, porque a nossa casa hoje tem uma grande legislatura, eu conheço de perto os meus colegas, Vitor. E quando o Muniz não puder ser mais candidato, eu acho que a Câmara tem que ter um presidente que tenha a postura igual a ele. Um presidente que tenha uma postura firme, uma postura independente, um presidente que possa dizer não na hora de dizer não e não só dizer amém a quem quer que seja. Porque isso, além de proteger a democracia, proteger a nossa cidade, protege também os parlamentares, falando politicamente, e você sabe do que eu estou falando. Vereador, esse ano a gente teve algumas polêmicas envolvendo o vereador, principalmente com o Telcena, aquele fatídico caso que aconteceu na CCJ, tanto que até quando o vereador chegou aqui no estúdio, até brinquei, falando assim, tá tomando maracujina quando entra no plenário da Câmara, mas é o seguinte, como é que tá a sua relação hoje com o Telcena? Como é que tá a relação da casa entre os vereadores? Pacificou? Acalmou? Olha, Vitor, a minha relação com a casa, com os meus colegas, graças a Deus, é maravilhosa. Eu sou um vereador que tenho a postura de sempre ajudar os meus colegas no que eu posso. Porque eu estou na pele, a dificuldade que é para a gente aprovar um projeto, para a gente criar um projeto de lei, para atender os anseios das pessoas que votaram na gente. A gente é cobrado, principalmente eu, que sou um vereador que tem um segmento, né? Quantas pedradas eu não tomo aí? Porque pessoas que não entendem, não sabem como funciona o processo legislativo, não sabem nem para onde vai a política, mas o cara depositou o voto em mim ali, é motorista por aplicativo, e ele acha que eu tenho que ser um super-homem, que eu sozinho resolvo tudo, e que eu vou resolver tudo. Então, é muito difícil o papel de cada vereador. E, graças a Deus, a minha relação com a maioria dos meus colegas, eu posso dizer, dos 42 vereadores na casa, é maravilhosa. O que eu posso fazer para ajudar e defender o colega, eu farei, porque eu conheço as pessoas. Sobre o vereador Telcena, para mim é uma pessoa que eu prefiro me manter distante, tá? Não tenho mágoa, não tenho raiva, não cultivo ódio, porque eu não cultivo isso de ninguém, tá? Eu não tenho inimigos. Graças a Deus, se alguém me fez mal, já está perdoado. Na minha vida, eu levo assim, eu nem penso. Nunca pensei em vingança, nunca pensei em maldade no meu coração. Sou autêntico, às vezes, sou explosivo, algo que a gente vem trabalhando, até pela minha origem. Eu tive uma origem muito simples, na comunidade, na favela. Era na porrada que a gente resolvia as coisas, era no grito mesmo, na Nova Constituinte no Congo. Mas a gente vem moldando isso ao longo da vida para melhorar, evoluir como ser humano, porque eu acho que a forma de resolver as coisas é no diálogo. Me arrependo muito de ter aquela discussão calorosa, sabe? Eu me arrependo de fato, mesmo estando certo, defendendo a coisa certa, mas sobre o vereador Telcena, eu prefiro muito distante de mim, porque não é algo direcionado só a mim. Você viu aí o vereador Tiago Ferreira, um projeto maravilhoso,
e ele vetou, deu parecer contrário, porque ele não veta, não tem poder de vetar nada sozinho. Ele era o relator, como eu sou relator de vários projetos, e ele simplesmente vetou um projeto que, inclusive, beneficiava um setor da sociedade que são de pessoas autistas, de famílias, né, de mães de autistas, que quem tem um parente deficiente ou que conhece, né, uma pessoa que tem uma deficiência como é o autismo, um problema como é o autismo, se perdoe se eu errei o termo, sabe o quão difícil é cuidar de pessoas com esse problema que é o autismo. Principalmente para as mulheres, né? A carga do filho, da criança com um problema desse, sempre fica com a mãe. A maioria das vezes é com a mãe que fica. E um projeto maravilhoso como o do vereador Tiago Ferreira, ele simplesmente vetou, ele não está nem aí. Ele acha que ele deve conduzir o mandato dele dessa forma. Paciência, né? O povo está aí e as urnas é que vai dizer, é que vai dar a resposta. Mas, falando por mim, eu acho a atuação do parlamentar, a postura dele totalmente deplorável com os colegas na casa. Então, para mim, Deus ajude ele, não me desampare, mas quanto mais longe de mim, melhor. O que é que pensa o vereador? A gente está conversando com o vereador Átila do Congo, aqui no nosso Boa Tarde Bahia, na tela da Band, no som da Rádio Band News FM Salvador. O que é que pensa Átila do Congo sobre o transporte público da capital baiana? Você representa a categoria que interfere nesse meio da mobilidade da capital. A gente vê o prefeito falando da dificuldade que tem sido a manutenção do transporte público, pedindo, praticamente implorando da Câmara de Vereadores a aprovação dos projetos que versam sobre esse assunto. O que é que pensa o vereador sobre a atual situação do transporte público na capital baiana? Olha, Vitor, o transporte público da cidade de Salvador estava falido. Eu não sei como é que os empresários de ônibus, por exemplo, ainda estavam tirando os carros da garagem para trabalhar, porque não tem condições. O metrô chegou na cidade, tirou grande parte da população, tirou dos ônibus, as pessoas usam o metrô, as pessoas usam o transporte por aplicativo, por exemplo, para ir até o metrô e fazer essa integração. As pessoas usam mototáxi, as pessoas usam moto-Uber. Ainda tem as linhas de ônibus que são de integração. Então, aquelas linhas mais longas, aquelas linhas mais diretas, por exemplo, acabaram todas praticamente. Então, a conta não fecha. Eu estudei a fundo esse problema, inclusive do transporte público, e identifiquei, por exemplo, um grande problema que as empresas têm, que as pessoas não falam. As empresas de transporte público, de ônibus, por exemplo, só a empresa Integra, no ano passado, ela pagou 12 milhões de reais. Só uma empresa em multas de trânsito. Multas essas que estão com os valores fora do CTB, do Código Nacional Brasileiro de Trânsito. As multas estão valores diferentes do que o Código Nacional de Trânsito estabelece. Uma multa, por exemplo, que é R$130 no Código Nacional de Trânsito, as empresários de ônibus estão pagando R$800. Isso foi estabelecido lá atrás, um TAC feito com gestões anteriores, a do prefeito Bruno Reis. Então, olha, se uma empresa só, Vitor, está pagando 12 milhões em multa, quando eu fui olhar todas as outras empresas, é quase 50 milhões de rombo ao ano que esses empresários têm só em multas irregulares, porque são irregulares. Se está fora do Código Nacional de Trânsito, está acima do valor da tabela das multas, é irregular. Então, você lidando com isso, associado a metrô, diminuição de passageiros, quantidade de gente pegando um ônibus, aumento de insumos, aumento do óleo. E quando você coloca isso na balança, você realmente vê que o município, e aí eu acho que o governo federal deveria agir, deveria também assumir essa responsabilidade, porque é muito pesada essa responsabilidade. Então, ou a cidade de Salvador, e aí eu quero parabenizar o prefeito, parabenizar a Câmara, porque ou a gente intervia, ou realmente não haveria condições de rodar mais um ônibus em Salvador. É porque a população, como eu falei, as pessoas às vezes não procuram se informar, não tem tempo, está com sua vida no cotidiano, mas a situação dos empresários de ônibus, do setor de transporte de Salvador, está caótica. Nós votamos na Câmara, graças a Deus a gente conseguiu aprovar. Eu fiz a minha parte na Comissão de Orçamento e fiz a minha parte no plenário, assim como meus colegas. E
a gente conseguiu, junto com o Executivo, junto com o prefeito, com a Prefeitura de Salvador, garantir que Salvador tenha transporte público, com o que a gente aprovou agora, com esses subsídios, com o que a gente aprovou. Tenho certeza agora que vai haver uma melhora na frota, vem ônibus com ar-condicionados aí, a coisa vai melhorar, mas não tinha antes esperança, Vitor. Se a gente não aprova, pronto, você tem ideia, se a gente não aprova o projeto referente aos transportes agora, que a gente subsidiou os valores, que a gente deu algumas isenções, pode ter certeza que daquele dia ali, não tinha mais uma semana, os empresários não colocariam mais ônibus nas ruas porque ficaria inviável. Vereador, para a gente encerrar, quem vai ser o maior cabo eleitoral da disputa do ano que vem da Prefeitura de Salvador? ACM Neto ou Lula? Olha, com certeza, ACM Neto. O poder de Lula em Salvador é muito menor. Lula, claro que é um grande quadro, o presidente Lula é um grande quadro na nossa política. É um nome forte, mas Salvador é diferente. Tá? Lula na Bahia tem muita força. O nome Lula na Bahia, o 13 do Lula na Bahia tem muita força. Mas em Salvador é diferente, o voto é diferente. E ACM Neto em Salvador é o maior cabo eleitoral que qualquer candidato a prefeito poderia ter. Pode ter certeza, Neto veio pela história do avô dele aqui na nossa cidade, Neto construiu a história dele como prefeito, fez uma excelente gestão, pegou uma cidade acabada, mudou. Então, você tem um nome forte como ACM Neto, que aproveitou o nome como prefeito, fez uma boa gestão. Você sabe que eu já critiquei aqui a ACM Neto. Já. Então não tô rasgando, Na última vez que você esteve aqui, você criticou. Não estou rasgando seda, mas é inegável a gestão de ACM Neto na cidade de Salvador. E Bruno Reis, que é o seu pupilo, né? É da escolinha de Neto, vem fazendo uma boa gestão, então eu acho que é a parceria perfeita, Neto e Bruno. Tanto que eu lhe digo, se a ACM Neto fosse candidato, ele estava eleito. Em qualquer cenário que a ACM Neto fosse candidato em Salvador hoje, ele estava eleito. Porque a gente anda nas ruas e a gente vê, a gente escuta a população, a gente sente, né, a força que tem a ACM Neto dentro de Salvador. Então pode ter certeza que Neto comparado com Lula em Salvador é 80-20. 80 Neto, 20 para Lula. Olha, botou um índice aí, quase que a eleição. Vereador, muito obrigado por ter aceitado nosso convite de estar aqui na nossa bancada, dizer da nossa alegria de você ter aceitado nosso convite e a gente está inteira disposição. Eu que agradeço e aí também dizer, né, viva a Nossa Senhora, viva a Nossa Senhora da Conceição, né? Nós que somos soteropolitanos, a nossa fé aqui é muito forte na nossa cidade, nossa tradição, e dizer, te agradeço, é um prazer estar aqui, essa grande emissora que é a Band, e todos os canais aqui da Band, e dizer a vocês, podem contar comigo, é uma honra sempre estar aqui. Deus abençoe a todos. A gente agradece a todos pela audiência, vamos encerrando nosso Boa Tarde Bahia aqui na tela da Band, a gente continua na Rádio Band News FM, e eu volto segunda-feira, direto de Brasília. Vou estar em Brasília porque acontece na próxima segunda a premiação do Band Cidades Excelentes, a etapa nacional, tá certo? Forte abraço a todos, tchau, tchau.